Olá! Para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. Na minha companhia hoje, nós vamos conversar um pouco mais justamente sobre o Programa de Saúde da População Negra, com a doutora Denise Ornelas e também com a Rose. A Denise é médica da família e comunidade, especialista em medicina preventiva e social e mestre em saúde da família pela Universidade Federal de São Paulo. Supervisora do apoio estratégico em saúde da população negra pela Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde. E a Rose, que é uma mulher negra, ribeirinha e psicóloga, com atuação no movimento social negro por meio da Associação das Crioulas do Barranco de São Benedito e do coletivo Enegrecendo a UFAM, no Amazonas. Atualmente, ela exerce a função de apoiadora estratégica da saúde da população negra em Roraima, com o objetivo de fortalecer as ações nos territórios e apoiar a gestão na implementação da Política Nacional de Saúde da População Negra. É uma satisfação recebê-las aqui. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público, Oleno Matos, por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelas plataformas online da Defensoria. Então, como eu já falei, a gente vai conversar com a Rose e com a doutora Denise, e elas vão falar um pouco mais da missão que elas têm aqui também em Roraima, né? A partir de agora. Se elas vão acompanhar outros estados da Amazônia ou se é só Roraima. Então, doutora Denise, vamos começar, né? Pela senhora, ótimo, fique à vontade. Senhora não, né? Com você. Seja bem-vinda e fique à vontade para falar um pouco mais para a gente sobre essa missão, eu diria assim, né, aqui na Amazônia. Tá ótimo, Antônia. Muito obrigada pela recepção, pelo convite. A gente fica muito feliz de poder estar falando não só aqui, né, com quem a gente de fato veio falar, que é a gestão do estado e os municípios do estado de Roraima, mas com a população, com os movimentos sociais, com as pessoas aí que se interessam pela pauta, porque a divulgação da saúde da população negra, ela fundamentalmente passa por isso, né, para que a gente consiga alcançar quem é essa população. Então, muito importante esse veículo e a gente fez questão de estar aqui. Você me apresentou, né? Eu sou uma mulher, vou fazer minha audiodescrição para quem não está me vendo. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, afrodescendente, né? Eu sou filha de um pai preto, de uma mãe branca. Eu nasci na Baixada Fluminense, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí me formei médica na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. E desde essa época eu milito em relação à saúde da população negra. Eu tive a honra, né, de poder estar no Conselho Nacional de Saúde em 2006, no momento em que a política nacional foi aprovada. E tive como aí, né, grandes mulheres que vieram antes de mim, me ensinaram muito, Jurema Werneck, Lúcia Xavier, Fernanda Lopes. São mulheres muito importantes e que a história delas, né, foi uma história de lutas nessa trajetória nos movimentos sociais, para que a gente hoje tivesse dentro do governo, né, dentro do Ministério da Saúde, um programa específico olhando para a saúde da população negra. Então, por isso que eu fiz questão, né, de falar, porque esse aprendizado que a gente teve, ele
acabou virando um estatuto, né, da igualdade racial, uma lei federal em 2010. Essa lei federal, o pessoal aí da Defensoria, o povo que gosta mais, né, desses assuntos jurídicos, ele, então, estabelece num dos seus capítulos, que no capítulo da saúde, né, o Ministério da Saúde, ele é responsável nacionalmente por criar diretrizes de aplicação de uma política que vise a melhoria da qualidade de vida das pessoas negras, que ele olhe para as doenças que têm origem étnico-raciais. Então, não existe só doença de negro, né? Existem doenças que a população negra é mais afetada por diversos motivos. Mas eu diria que o principal deles é o racismo. O racismo nas práticas em saúde dos profissionais, sim, existe, né? Profissionais que olham para as pessoas de acordo com a sua característica, de acordo com a sua cor de pele, de acordo com a sua origem, e tratam de forma diferente. Mas além desse racismo individual entre pessoas, entre o profissional e o usuário de saúde, a gente tem o racismo que a gente chama de institucional. Esse racismo institucional é o que sustenta que os nossos serviços de saúde, que sustenta que os hospitais, que as unidades básicas, elas tenham essas práticas diferentes e ninguém faça nada. Porque a gente sabe que a gente vive num país racista, a gente sabe que o racismo ele afeta tudo na nossa vida, não é só a saúde. Mas é quando a gente entende que a gente tem que combater essa forma que o racismo afeta, que a gente está superando ou buscando superar os efeitos do racismo, né? Isso é bem real, Denise, que a gente sempre traz aqui algumas pautas, né? A gente trouxe uma falando sobre a violência obstétrica. E os dados da violência, eles mostram que essa violência ela tem cor, né? As mulheres negras são as que mais morrem de morte materna, por exemplo. A negligência no tempo de atendimento médico. Enfim, são muitas situações das quais as mulheres negras e a população negra também, elas são sujeitas a sofrer nesse sistema que deveria tratar com humanidade essas pessoas, né, doutora? Perfeito, e é exatamente isso, porque você começou perguntando qual era a missão. Qual é a missão, Sim. então? Eu falei aqui que a gente tem uma aprovação num conselho mais importante do Brasil em relação à saúde, né? O Conselho Nacional de Saúde, de uma política em 2006. A gente tem uma lei que efetiva essa política como lei federal em 2010, e a gente está em 2025, e a gente continua vendo, como você falou do exemplo da violência obstétrica, mas a gente podia dar vários outros exemplos de como as pessoas negras elas são mais afetadas por problemas de saúde que não são tratados ou que elas não conseguem ter acesso em tempo, né, suficiente para que essas doenças que elas estão vivendo, elas sejam diminuídas, sejam reduzidas, sejam tratadas adequadamente. Muitas vezes a gente tem a mortalidade lá como a ponta do iceberg, como o que a gente está vendo de problema, mas embaixo dele tem várias outras coisas que a gente podia ter feito. Então, qual é a missão? A missão é, o Ministério da Saúde, finalmente, em 2023, passou a ter uma estratégia antirracista para colocar essa política em prática. Então, fez um contrato com a Fundação Oswaldo Cruz, né, com a Fiocruz, que é essa entidade fantástica de pesquisa que a gente tem no Brasil, para que a gente pudesse ter pessoas contratadas, assim como eu, assim como a Rose, que daqui a pouco vai falar com vocês, para poder prestar para os estados e municípios esse apoio que a gente está chamando de estratégico. Por que estratégico? Porque a gente tem pouco tempo. A gente tem, nesse governo federal, mais 2 anos, né, agora. Então, estrategicamente, a gente tem que achar os lugares onde a política ela já existe, onde a gente já tem alguém que está responsável por cuidar dessa política, e, a partir disso, fortalecer essa pessoa. Porque, muitas vezes, a política ela existe. A pessoa sabe que, né, que vai coordenar ali, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa, mas ela não tem financiamento. O próprio gestor não dá apoio para ela não tem outras pessoas que trabalhem na equipe dela, ela tem limitações. Então, como é que a gente faz essa ativação? Eu sou supervisora, você falou, né, de onde mais eu sou supervisora? Sim. Eu moro, então, hoje em São Paulo, na capital, né, trabalho lá, eu também sou professora universitária. E aí, a partir desse meu trabalho, eu supervisiono os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. E além desses 4 estados, eu também supervisiono Roraima e Amapá. Então, eu já tenho uma experiência anterior em fazer pesquisa e trabalhar em projetos de apoio aos estados do Norte. Adoro o Norte, sou uma apaixonada aí pelo Norte. Com o Roraima, agora eu já visitei todos os estados do Norte. Ai, que bacana. Então, né, tenho o prazer e a honra de servir ao Sistema Único de Saúde a partir dessa disponibilidade de fazer as viagens, de poder estar aqui. E aprendo muito com vocês, acho que aprendo mais do que ensino.
E nesse contexto, aqui em Roraima, a Rose é minha apoiadora, né? Ela é a pessoa que vai ficar responsável pelo Estado, ela vai falar um pouco sobre isso. E eu vou supervisionar as atividades com ela. Então, a gente veio hoje, nesses dias aqui que a gente está passando, para se apresentar para a secretária e o secretário adjunto de saúde, para fazer reuniões, inclusive, com uma pessoa que é muito conhecida de vocês aqui no podcast. Nossa querida Silvana, faz parte aqui conosco. Que é, né, a pessoa dela, né, que a gente tem na Secretaria de Saúde a representação aí das ações de equidade, então a gente conversa com ela, a gente já teve com ela em oficinas em Brasília, em momentos anteriores aí online, né, preparando essa chegada da gente nesse território. Essa é muito importante, porque a gente vai trabalhar o tempo inteiro em parceria com ela, e também com outras instâncias da Secretaria que vão somando nessa luta, porque não é só lá onde ela está, que é a atenção primária, né, que é essa área onde a gente cuida aí das unidades básicas de saúde, nos programas de promoção, prevenção, que a gente vai atuar. A gente quer trabalhar junto com a hospitalar, porque tem gente com doença falciforme que precisa de atendimento no hospitalar. A gente quer trabalhar com a vigilância, que é quem computa os dados, quem sabe quem são as pessoas, né, por raça, cor, por origem social, que precisam mais. A gente quer trabalhar com as partes da secretaria que cuidam da urgência e emergência, porque muitas vezes as pessoas negras nas emergências, elas são negligenciadas, elas são tratadas pelos estereótipos como as mais raivosas, as mais confusas, as que fazem mais barraco, aquelas que são mais... Então, a gente tem até o medo, né, de alguns profissionais. Não precisa ser só o médico, não. Às vezes o profissional ali da recepção, ele já fica assim quando chega uma pessoa negra exaltada, já acha que é bandido. Então, trabalhar e mudar esses estereótipos e essas imagens é o que a gente precisa fazer. Aí agora eu vou deixar um pouquinho a Rose contar como uma pessoa que é do norte, que veio para o norte, fazer como é que vai ser esse apoio na base, né? Mas é tão importante, né, todo esse histórico que a Denise traz, porque, veja só, a gente, através de uma luta desse movimento negro, a gente tem o Estatuto, que, segundo o Paim, levou mais de uma década para ser aprovado no Congresso Nacional. Tudo bem, foi aprovado. E o Estatuto, ele traz as estratégias, que é muito importante a gente pensar. A gente tem um Estatuto, a gente tem dentro do Estatuto estratégias voltadas para diversos aspectos. Segurança pública, saúde, educação, enfim. Só que nós temos também os entes federados, e aí, como foi falado, não basta apenas a gente ter uma política. Às vezes até o ente federado, né, Rose, ele faz adesão àquela política porque ele vai ter algum benefício. Mas aquela política, se não tiver um fomento, se não tiver, de fato, uma condição de ser executada, ela vai existir só por status, eu diria assim. Então, Rose, você que é a nossa vizinha aqui, né, do Amazonas, também faz parte desse programa. Fala pra gente como é que vai ser mais efetivamente, então, essa atuação e o que vocês pretendem, né? Como que a população de Roraima, o que ela pode esperar? Como eu já falei, por incrível que pareça, a gente tem uma população que se autodeclara aqui, preta e parda, que é a maioria, né? Mas que muitas vezes, como diria, tornar-se negro ainda é um processo, né? Sim. Bom, nós estamos juntamente, né, como a Denise falou, que é a minha supervisora, nós estamos juntamente junto com a Silvana nesse processo, né? Nesse processo que não é fácil, porque a gente sabe que tratar sobre questões relacionadas ao enfrentamento do racismo, seja na saúde, seja na educação, seja como a que estava aqui anterior falando, né? Sobre as questões culturais, né? No esporte, e não é fácil. Então, na saúde também não será muito fácil, mas a gente tem muita esperança, né? A gente tem muita esperança e também se sentindo muito abraçada pela própria Silvana, que está dentro da coordenadoria, pela própria gestão, que tem essa vontade de realmente fazer com que essa política seja efetivada. Porque, como você falou, não basta criar a política. A política ela precisa ser efetivada. E realmente a gente vem nesse processo. Você detalhou aí o processo do estatuto, e a gente vem justamente nessa caminhada, e é nesse processo que a gente está justamente como a Denise falou, sobre o apoio estratégico, né? Esse apoio que é estratégico justamente por conta desse curto tempo que nós temos aí, mas nós temos
o desejo realmente de fazer esse fortalecimento dessa gestão para que cada vez mais a gente possa discutir, né, o enfrentamento do racismo nas várias áreas técnicas que existem dentro da saúde, que a gente sabe que a saúde ela é ampla, né, e a gente precisa cada vez mais chegar nessas equipes técnicas para que a gente possa, eu não digo que a gente vá eliminar, acabar, mas pelo menos deixar uma semente, né, para que outro, que a gente sabe que essa luta do enfrentamento ao racismo é uma luta que alguns começam e outros vão dando continuidade. Então, é justamente esse processo que nós estamos nesse momento agora, que é realmente de pensar de como que a gente vai nesse território junto com as pessoas que já fazem esse trabalho aqui, porque o nosso trabalho é justamente fortalecer esses trabalhos que são realizados aqui, junto com a Silvana, assim como também você faz. Então, a gente veio realmente para somar nessas atividades, nesse embate, nesse enfrentamento mesmo. E é tão interessante nós pensarmos que todas as políticas, elas são interligadas. Sim. E aí a doutora Denise, ela, né, se autodefine, uma médica, uma mulher preta, né, de cor parda, como ela fala, e que eu não sei na turma que ela fez medicina, mas a gente sabe que os cursos de medicina ele tem uma cor predominante e que há pouco tempo a gente começa a ter outros, digamos assim, outras identidades. Eu posso me reconhecer, talvez, né, e as minhas filhas, enfim, muito mais nos próximos consultórios que eles irão. Então, a gente também vai falar dessa, digamos assim, o racismo institucional, ele está em diversos espaços e é por isso que é importante uma política integral de inclusão da questão racial. Aí a gente vai falar sobre, né, as cotas. Acho que é insuficiente se a gente levar em consideração que a população negra é mais de 50%. Mas a gente brigou para que as cotas fossem uma realidade. Não é suficiente. Perfeito. Eu ressalto, né? Não, perfeito. Eu acho que essa sua observação, assim, por que eu, inclusive, quando me apresento como uma mulher parda, de origem afrodescendente, que me identifico com a negritude. Porque eu acho que no nosso Brasil a gente tem uma variedade muito grande. Aqui na região norte, principalmente, a gente tem muitas pessoas afro-indígenas, a gente tem pessoas indígenas miscigenadas com pessoas de origem europeia. Eu sou uma pessoa que nasci na Baixada Fluminense e carrego essa história. Meu pai era um homem alagoano que foi imigrante, né, de Alagoas para o Rio de Janeiro, e ele era um homem negro, um homem preto. A minha mãe é uma mulher branca, miscigenada a partir de um homem indígena, né? Meu avô tinha origem indígena e minha avó tinha uma origem portuguesa. E aí, no meu fenótipo, nos meus traços, desde que eu nasci, eu sempre fui tratada na família como uma pessoa negra, mais parecida com a família do meu pai do que com a família da minha mãe. E eu sei as consequências que isso teve na minha criação. Sim. Tanto em relação a me ver comprometida com essa causa. Meu pai era um homem que tinha uma noção muito grande, um letramento racial muito grande. Ele nasceu na década de 50 e ele viveu 50, 60, talvez assistindo, né, na televisão ali as informações dos direitos civis norte-americanos de uma forma bem pequenininha, né? Porque eu sei que Martin Luther King não passava todo dia na televisão brasileira, mas aparecia no jornal aquele pedacinho. Era naquele pedacinho que aparecia aquele homem preto fazendo pregações lá na televisão que ele começou a ver algum sentido de... Não, tem alguém diferente ali. Tinha um pouco jornalistas, talvez Abdias de Nascimento, por exemplo, que estava muito mais perto dele no Brasil, não era uma realidade no acesso a ele, porque quem ia ao teatro? Quem ia para o Teatro Experimental Negro no Rio de Janeiro? Eram os universitários, era alguém que já tinha conseguido furar a bolha. Abdias não estava na televisão todo dia. Sim. Então, quando eu falo assim do Martin Luther King e do Abdias e do meu pai, eu estou falando do quê? De toda uma população que cresceu com referências muito diferentes sobre o que é negritude, o que é esse letramento racial, no Brasil inteiro, de uma forma muito díspara. Eu já fui criada numa realidade em que meu pai, então, tinha esse letramento racial, então ele sempre me falou: você nunca vai ser tratada como branca, você é uma pessoa negra, você tem uma identidade, você tem uma família, apesar de você ter a possibilidade de alcançar outros lugares, porque justamente por ter nascido de uma mãe branca, você vai ter vivências que uma pessoa negra não vai ter. E aí eu morei numa favela, né, até os meus 20 e poucos anos de idade. Quando eu passei para a universidade, a minha mãe
com a pensão do meu pai, porque meu pai já era falecido nessa época, permitiu que eu fosse mudar para perto da universidade, né? A gente conseguiu alugar um quartinho dentro de uma república para eu poder fazer a faculdade de medicina. Eu passei numa faculdade de medicina na época pré-cotas, em 2001, numa universidade federal. E aí, quando eu entrei lá, a realidade que você falou era exatamente essa, de 80 pessoas. Na minha turma só tinha eu e mais 2 pardos, não tinha nenhuma pessoa preta retinta. E eu acho importante deixar isso claro, porque se a gente tem, né, um conjunto de pretos e pardos como autodeclarados negros no Brasil, existem ainda dentro desse conjunto pessoas que, por ter a pele muito mais pigmentada que a minha, o cabelo muito mais crespo do que o meu, vivenciam outras rações desse racismo, que é por cor de pele, que é assim, por acreditar que aquela pessoa deveria estar na cozinha, devia estar no trabalho braçal, devia estar em outras funções subalternas. E que eu, como uma pessoa de pele mais clara, mesmo sendo uma pessoa com fenótipo negro, posso assim ser uma faxineira, mas ficar ali servindo, poder aparecer no espaço público, ser a vendedora da loja, alisar o meu cabelo, ter vários outros estigmas aí da negritude reduzidos. Porque já que se me olham como parda, significa que eu tenho uma mãe ou um pai branco. Então, quer dizer, esse não vai ser um preto tão raivoso. Você ainda tem uma passabilidade, né, Denise? E essa passabilidade, ela é perversa, porque não é uma passabilidade porque ela é de admiração. É uma passabilidade que espera a minha docilidade e a minha conivência. Sim. Porque se você é uma pessoa preta retinta, o que vão imaginar de você? Que você vem de 2 pessoas pretas retintas. Logo, se você vem de 2 pessoas pretas retintas, você tem todos os estigmas de racialização possíveis, de animalização, de desumanização. E essa pessoa, ela vai ser vista sempre como uma ameaça, porque os brancos sabem o que fizeram com as pessoas pretas ao longo da história. Eles sabem que eles machucaram, eles sabem que eles violentaram, eles sabem que eles são descendentes de pessoas que fizeram esse processo. Sim. Então, a pessoa preta, ela sempre vai ser vista como mais ameaçadora, mais raivosa, por esses estigmas. Uma pessoa miscigenada, ela já não é. Eu tenho um pai e uma mãe branca. Então, ali ela já tem um afeto por algum branco diferente. Ela vai ser mais boazinha com a gente. Mas na hora de humilhar, na hora de colocar numa escala de valores, eu não estou nessa escala de valores da supremacia branca. Sim. Então, a partir desse privilégio na faculdade, que é lido como um privilégio, mas que, na verdade, é um direito ser humano, ser tratado minimamente com dignidade, eu estabeleço para mim uma responsabilidade na minha vida profissional, conhecendo a saúde pública, conhecendo isso tudo. Então, desde a graduação, eu vou ser ativista, eu vou ser militante e vou aprender, como eu disse, né, com os nossos pais que vieram antes, a me posicionar nessa sociedade, medicamente falando, como uma pessoa que entende qual é o meu papel. Então, levo isso para a minha vida acadêmica, levo isso para a minha vida profissional, levo isso para a minha vida como pesquisadora, para as entidades que eu participo, né? Eu sou hoje membro do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Na pandemia, eu tive a oportunidade aí de participar de vários programas de televisão falando sobre saúde da população negra e como isso afetou a gente, de ser assessora técnica do depoimento da Jurema Werneck na CPI da Covid. Então, a gente fez a instrumentalização daqueles dados que mostravam as desigualdades étnico-raciais. Então, eu tenho muito orgulho disso, apesar de ser uma coisa que, como eu estava falando antes aqui, né, nossa conversa paralela, dói. Porque nenhuma pessoa negra quer se destacar porque está discutindo os problemas das pessoas negras. A gente não quer se destacar por isso. A gente quer se destacar pelos interesses da gente, pelas coisas que a gente gosta, porque a gente é múltiplo. A gente não é só negro. Mas é uma honra lidar com essa missão, saber que eu estou seguindo os passos que a minha ancestralidade projetou para mim. Então, eu fico feliz mesmo de poder estar aqui. Acho que é o que você falou, as cotas, elas têm um papel histórico de reparação, mas a gente precisa muito mais do que isso. Sim. E mais do que isso formou como psicóloga como a Rose, formou como médica como eu, formou como antropóloga como a Silvana, como assistente social como a Silvana, que a gente estava citando aqui. Mas a gente quer não só se formar, a gente quer ter cargos na liderança, a gente quer fazer esse exercício político de poder ser visto como alguém que lidera, como alguém que coordena, como alguém que lida com recursos, que assina com a caneta da gestão, que faz essa articulação política para que os nossos sejam vistos. Porque só ter a faculdade, só ter a graduação é um passo importante, mas a gente quer estar participando da decisão, a gente quer podendo falar como a gente está fazendo aqui. Eu tô muito assim, muito emocionada e feliz de tê-las aqui falando, né? Não apenas sobre a política da saúde da população negra, mas por todo esse contexto, porque, como você ressalta, Denise, nós somos vítimas de muita crueldade enquanto população negra nesse país. Veja só, Darcy Ribeiro criou o mito da democracia racial,
que, diferentemente dos Estados Unidos, onde a população negra sabia o que sofria e por que sofria, no Brasil foi negligenciado todos os direitos dessa população justamente por essa ilusão da democracia racial, onde todas as raças vivem harmoniosamente. Aí a gente coloca, desde que você não ocupe o meu espaço de privilégio historicamente, que eu venho mantendo gerações após gerações. Nós estamos falando de 400 anos. Exatamente. Então, é muito tempo. E aí, realmente, não é um tema que a gente está feliz de falar e, ao mesmo tempo, é satisfatório falar para mais pessoas para que se reconheça. A Neuza Souza, ela fala sobre tornar-se negro nessa sociedade. A gente não nasce negro. A gente se torna a partir do momento que a gente conhece um pouco da nossa história, porque ela foi negada aos nossos pais. Muitas vezes, eu tenho uma filha de 17 anos e esses dias ela queria falar com a minha mãe, ela queria saber a origem da minha avó e assim, minha mãe não sabe. Diferentemente de outras pessoas europeias que vão dizer, minha origem é italiana, meu avô veio, né, lá estava tendo dificuldades, mas ele chegou aqui, ele teve um pedaço de terra. E a minha bisavó, que era negra, de onde ela veio? Quem ela era? Qual o sobrenome? E essa história se repete, né? Porque, assim, você está falando disso, meu filho está com uns 8 anos de idade, ele também tinha que fazer um trabalho para a escola de uma árvore genealógica. E aí a gente conseguia ter toda a árvore genealógica da família da minha mãe, até os ancestrais portugueses, e dos indígenas e negros a gente não conseguia ter. Foi apagada. Não só apagado, né? Acho que, assim, os registros, eles até existem, mas a gente não sabe nem como procurar. Porque como é que você procura um registro de compra e venda de escravizado? Como é que você consegue procurar uma carta de alforria? Né? Onde é que estão essas... mudava logo o nome, né, Denise? Exato. Então, essas histórias, elas precisam ser olhadas, sim. Eu acho que isso é muito importante. E aí, o meu papel como médica, como aluna, como pesquisadora, como professora, ele se dá em todas as instâncias, porque quando eu estou num curso de graduação, dando aula como professora, eu sou ali a autoridade na sala. Então, eu posso questionar os alunos por que eles não pensam sobre isso quando eles estão na frente de um paciente, posso orientá-los a como fazer isso. Quando eu sou, por outro lado, aluna num curso de pós-graduação, porque eu continuo estudando, né, fazer doutorado e tal, eu posso questionar os meus professores, principalmente os brancos, por que eles não colocam quesito raça-cor nas pesquisas deles, por que eles não trazem elementos de pesquisas que trabalham a racialização. Não é só saber quem é branco, quem é preto, mas quando eu vejo que existe uma desigualdade étnico-racial, como eu faço a pergunta para saber de onde vem aquela desigualdade. Não falo só que é a pobreza e a escravização. Exato. Porque isso se perpetua hoje. Então, se perpetua hoje é porque hoje o meu sistema de saúde vê que existe uma discrepância e não faz nada. O que eu poderia fazer? Quer naturalizar? Exatamente. Então, o que eu poderia fazer? Então, quando a gente trabalha esse pertencimento à sua origem étnico-racial, na sua posição, na sua postura como pessoa no mundo, você cura um pouco dessa ferida também. Sim. Porque se por um lado eu não acho quem estava atrás de mim, se eu não acho aqueles registros, eu sei que dali para frente esse registro vai acontecer. Sim. Então é uma cura o tempo todo, né? Esse paradoxo que você falou, a gente sofre por reconhecer essa realidade, mas a gente também vive pela esperança de transformar essa realidade. Eu acho que é isso que é bonito também no nosso projeto. E a Rose, que é psicóloga, fala um pouco pra gente, né? O que causa, né? O que causa a gente sabe, enquanto pessoas negras, as dores que nos causam. Mas como que a gente lida com isso, Rose? Assim, qual a melhor forma? Porque eu acho que conhecendo um pouco a nossa história, acho que é uma das formas, mas essa história ela foi subtraída, por exemplo, né, por muitos e muitos anos. E hoje acho que um pouco da nossa função, você, uma mulher preta, psicóloga, né, Denise, médica, eu sou professora da educação básica e sou militante dos movimentos, atualmente faço mestrado, e a gente trazer também essa... descolonizar, a gente fala hoje muito sobre essa palavra, porque por mais que tu tá na universidade... as referências são sempre europeias para discutir, né, muitos problemas. E aí a gente vai questionar, como a Denise disse, a partir de que e como eu vou questionar? Cadê minhas referências negras, né?
Sim, inclusive, né, eu acho que a nossa geração, ela vem com esse papel realmente, porque os nossos antepassados, nossos ancestrais, eles passaram por esse apagamento, né? E a própria Conceição Evaristo, ela fala ela diz que ela não nasceu no meio dos livros, né? Sim. Mas ela nasceu no meio das palavras, que são justamente a oralidade e a oportunidade que foi tirada dessa população de não ter o acesso à educação. Eu acredito que o nosso papel, seu, Denise, né, e seja na medicina, na psicologia, na educação, é justamente dar essa continuidade e igualmente como ela falou, não só estar no lugar, mas a partir desse lugar poder assinar, poder falar enquanto gestores, para a gente poder realmente, dentro das políticas públicas, pensar nas nossas populações, né? Que por muito tempo vêm sendo vulnerabilizadas. Então, assim, eu acredito que enquanto a psicologia, nós estamos nesse papel de fazer esse letramento mesmo. Eu vejo que nós estamos... às vezes eu até falo que a gente está no momento de falar o óbvio, mas é realmente isso. A gente veio para fazer isso mesmo, para falar o óbvio. Porque enquanto os nossos antepassados não puderam nem isso, tiveram oportunidade, esse tempo que nós estamos vivendo é disso mesmo, de falar o óbvio, de falar sobre a questão da nossa ancestralidade, falar que não é mimimi, porque a gente escuta muito isso, né? Que o racismo, para quem não sofre, não entende, não conhece, algumas pessoas não conhecem, né? Eu acho que esse papel de levar esse letramento é para que eles possam entender que o racismo, ele traz um sofrimento, né? Sim. E esse sofrimento, ele perpassa por toda a saúde psíquica, saúde física. Então, a gente precisa cada vez mais falar dessa temática, porque é uma temática que afeta o ser integral da pessoa. Sim. Então, a saúde mental foi por muito tempo negligenciada, né? Uhum. Da população negra. Inclusive, vários autores, eu estou me recordando aqui, que falavam, por exemplo, a Bia Nascimento, né? Ela fala justamente que, num dos livros dela, que ela vem falando com o analista dela, e ele falando, será que não é você que está fazendo crescer muito isso, quando ela falava sobre a questão do racismo? Por isso, né, que a gente precisa, né, de mais psicólogos, mais profissionais como a gente que entenda, né? Aí ela ficou assim, ela disse no livro dela, que ela falou que por um momento eu quase acreditei no meu analista, mas quando eu cheguei em determinado lugar, o porteiro, que era um homem negro, logo me identificou o elevador social, ou seja... ser negro não é uma questão apenas de não é só dentro do que a gente sofre essas violências, não é só mimimi, realmente é uma questão estrutural, é uma violência estrutural que a gente precisa fazer o letramento realmente para que a gente possa caminhar, né? A gente sabe que a gente já deu alguns passos com relação ao enfrentamento ao racismo, que foi dar acesso, nos permitiu acesso à educação, mas a gente precisa de permanência e a gente precisa também estar ocupando esses lugares para que a gente possa cada vez mais falar do enfrentamento do racismo na saúde, na educação, por onde nós estivermos. E uma coisa que é muito importante é a gente falar o óbvio, porque muitos de nós ainda não conseguem identificar o racismo estrutural e institucional. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a violência policial, né, a violência da segurança pública, onde a gente tem ali pessoas pretas violentando outras pessoas pretas, e aí a gente fica se perguntando, né, o porquê disso, porque não leva em consideração, porque se vai para um bairro nobre, habitado por pessoas, né, brancas, não chega com a mesma abordagem. Então é disso que a gente fala. A mesma coisa acontece na saúde, na educação. Se chega uma pessoa, dependendo, né, chega primeiro a minha cor ou o meu contra-cheque, ou a minha posição social, chega primeiro a sua cor. Então, é isso que a gente precisa ainda falar o óbvio. E eu quero muito
dizer para vocês que é uma satisfação enorme tê-las aqui hoje no programa A História Contada por Nós. Quero agradecer imensamente a você, Denise, você, Rose. Sejam muito bem-vindas e contem conosco aqui no estado de Roraima para que, de fato, essa política ela possa ser efetivada, assim como outras políticas voltadas para essa população que estão sendo, né, hoje, de certa forma, coordenada por ministérios e que nos nossos territórios tem pessoas como a Silvana, dentro da saúde, que estão lá sendo responsáveis por uma coordenação muito importante que precisa de todo esse apoio para que seja efetivado. Então, muito obrigada pela participação de vocês e é um prazer enorme, como eu já falei, tê-las aqui conosco. A gente que agradece, né? Tanto pelo convite, pelo carinho, pela oportunidade, quanto por você, né, Seu Antônio? Vocês também ser essa mulher incrível aí, frente aos movimentos sociais daqui, com essa sabedoria e o quanto você consegue articular o que a gente está colocando, né, com a realidade de vocês. Eu acho que a gente fica muito feliz de ter lideranças comunitárias, lideranças de movimentos sociais que façam essa linha de frente, que não desistam, continuem lutando, porque vocês sabem que quando a gente está, né, mesmo nesse apoio institucional, no ambiente da gestão, é muito difícil, né? Sem o movimento social nada vai para frente. Então, obrigada por isso também. Ai, que alegria. E também ressaltar isso, né? Que a gente não faz nada sozinho e que a gente precisa justamente caminhar junto em coletividade para que a gente possa cada vez mais junto com o movimento, com a gestão, que a gente possa realmente proporcionar uma saúde que seja antirracista, né? Ai, que bom. Eu fico feliz porque a Rose entrou em contato comigo por sermos do movimento social. Marcha das Mulheres, né? E aí a gente que é do movimento, a gente já quer aproveitar todas essas pautas, né? Pra gente falar, pra levar para mais pessoas. Então, que bom que que vocês duas têm essa percepção tão profunda da realidade da população negra e que estão em lugares estratégicos para que a gente possa melhorar ainda mais a vida do nosso povo. Então, muita gratidão. Um agradecimento especial também para você que acompanha através das plataformas digitais da Defensoria Pública, seja no YouTube ou no Spotify. Gratidão. Lembrando que o programa História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam, enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços.